Fala aí, eu sou Alexandre Nunes do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre equação do calor homogênea. Vamos lá? Bem, então vamos ver o que é a equação do calor homogênea. Imagina que a gente tem aqui essa barrinha bem bonitinha na dela e que essa barra está sendo aquecida. A temperatura nessa barra, a partir do momento que ela passa a ser aquecida, vai depender tanto do tempo, do instante de tempo t, quanto da posição que a gente está na barra aqui. Né? Então, a temperatura em qualquer ponto aqui da nossa barra, ela vai depender tanto da posição quanto do tempo. Okay? E a gente vai chamar de U de x de t justamente a temperatura na barra por uma posição x e por um instante de tempo t. Okay? Essa temperatura ela pode ser modelada usando a EDP da equação do calor, que tem essa forma aqui, olha só. A primeira derivada de U em relação a T é igual a uma constante A ao quadrado vezes a segunda derivada de U em relação a X, tudo bem? Esse A é só uma constante de proporção aí entre as derivadas, legal? Agora, nesse tipo de problema, em geral, nós temos algumas condições associadas que são bem importantes de se saber, ok? Porque se você lembrar dessas condições, vai ser bem manjado para resolver esse tipo de problema, legal? Bem, a primeira coisa que a gente vai lembrar é o seguinte. No instante de tempo t igual a zero, no instante inicial, geralmente é dada uma função f de x. Como assim? Ou seja, é dada justamente qual que é a forma da temperatura no instante inicial. Okay? Como que a temperatura na barra vai estar distribuída no instante inicial. Legal? Além disso, olha só, além disso, a gente tem duas situações típicas. Primeira é o Dirichlet homogêneo, que o que acontece? A temperatura nas extremidades da barra é sempre igual a zero, é como se a gente tivesse dois tanques aqui enormes de temperatura fixa que não deixasse com que a temperatura na extremidade da barra variasse, ok? E o outro caso é o caso Newman homogêneo, que é justamente o caso em que a derivada de U em relação a x para x igual a zero e para x igual a L é igual a zero, que é o caso em que as extremidades estão isoladas no nosso problema, beleza? Legal, então são esses os casos básicos. Vamos ver primeiro o caso do Dirichlet e depois analisar as diferenças dele para o caso do Newman. Beleza? Então vamos lá. Dirichlet homogêneo, que é basicamente aqui essa situação. Como eu falei, a nossa função no instante inicial e as condições de contorno ali para o nosso problema. Legal? Primeira coisa que a gente vai fazer nesse tipo de problema é justamente aplicar o método da separação de variáveis. Aplicando o método da separação de variáveis, a gente vai considerar a nossa temperatura, que é uma função de x, e uma função de t, como sendo o produto de uma função que depende só de x com uma função que depende só de t. A partir disso, a gente substitui na nossa EDP, na EDP que é dada pela equação do calor, e a gente vai ficar com uma equação nesse formato. O que a gente tem que fazer em seguida? Colocar tudo que for x de um lado e tudo que for x do outro lado, dessa forma aqui, colocando sempre aqui as derivadas dos numeradores, beleza? Para não se confundir. E deixando o a ao quadrado junto da parcela com o t. Legal? Então agora a gente tem o quê? A gente tem uma função de t igual a uma função de x. O único jeito disso ser verdade é se isso for igual a uma constante que a gente vai chamar de menos lambda. Por que menos lambda e não mais lambda? Porque esse menos lambda vai ajudar a gente já já. Legal? Beleza. Então, vamos agora para o passo seguinte, que é justamente obter as condições de contorno para o nosso problema. Legal? A gente vai basicamente pegar as condições de contorno dadas pelo caso de Dirichlet e aplicar a separação de variáveis. Então a gente vai ter aqui x de zero vezes t de t igual a zero. Como a gente quer a solução não trivial, o t de t tem que ser diferente de zero. Então resta x de zero igual a zero. Considerando essa mesma ideia para as demais condições, a gente vai encontrar x de L igual a zero também. Legal?
Então, nesse caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma EDO que tem condições de contorno, que é a EDO de X, e outra EDO que não tem condições de contorno, que é a EDO com T. Qual que a gente vai resolver primeiro, Alexandre? A gente vai resolver primeiro a EDO com condições de contorno, ou seja, a gente vai resolver primeiro a EDO com X. Então, passo 3, resolver a EDO com mais condições de contorno. E temos aqui a nossa queridíssima EDO de X. Beleza? Legal. Agora, lembra que eu falei do menos lambda? Ele entra nessa história aqui. Por quê? Porque a gente vai, com o menos lambda, ficar com uma EDO nesse formato aqui, que é o formato da EDO do problema de Dirichlet homogêneo. Esse tipo de EDO é conhecida, é uma EDO fundamental, e ela vai ter sempre solução nessa forma aqui, olha só. O lambda ele vai ser igual a nπ sobre L ao quadrado, e o nosso x vai ser seno de raiz de lambda x, que vai dar seno de nπx sobre L. Então essa vai ser a solução associada a essa EDO, beleza? Legal, então próximo passo, resolver a EDO restante, que é aquela EDO lá com o nosso T. Essa vai ser uma EDO de primeira ordem. E além disso, ela vai ser também uma EDO separável. Então a gente consegue escrever esse T' como sendo um D de tesão sobre DT, ok? Igual aqui a A ao quadrado vezes lambda tesão. Show? O que a gente consegue fazer a partir disso? A gente consegue colocar tudo que for tesão de um lado e tudo que for T do outro. E integrar, beleza? Dessa forma aqui. Calculando essas integrais, a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com Lzão, a gente vai ficar com Ln de tesão igual a menos A ao quadrado vezes lambda vezes T mais uma constante geral C. Legal? O que a gente vai fazer então? A gente quer encontrar o tesão, não é? Então, a gente vai aplicar a exponencial e vai aparecer o tesão ali isolado igual a K vezes E elevado a menos A ao quadrado lambda T. Show? E esse K é o quê? Esse K vem de quando a gente aplica a exponencial. Quando a gente aplica a exponencial vai ficar E elevado a C e eu chamei E elevado a C de K para facilitar ali a nossa vida. Show? Legal? O lambda a gente já sabe qual é, agora a gente substitui. Beleza? E a solução fundamental é a solução sem esse K na frente, que essa solução aqui é elevado a essa expressão. Beleza? Essa vai ser a solução fundamental para o nosso caso de T. Lembre-se que é uma equação separável. Primeiro você calcula x, depois vai para tesão e vai chegar nessa solução aqui com a exponencial. Beleza? Legal? Show! Então, a solução fundamental, pela separação de variáveis, vai ser o produto das duas soluções fundamentais, que vai ser esse seno vezes essa exponencial. Legal? Beleza. Então, calculada justamente a solução fundamental, a gente vai escrever a nossa solução U como uma série e achar os coeficientes dessa série, beleza? Então, olha só, basicamente a gente pegou aquilo que a gente acabou de calcular, o N, e escreveu como série, lembrando sempre do Bn, que é o termo geral. A gente tem que encontrar esse Bn, não é verdade? Então, como é que a gente faz? A gente aplica a última condição dada pelo problema, que é aquela condição que relaciona a temperatura no instante inicial igual a uma função de x. Beleza? Então, aplicando essa condição, a gente vai ficar com esse somatório igual a f de x. E se a gente verificar isso aqui direitinho, a gente vai ver que isso aqui nada mais é do que a série de Fourier em senos associados a f de x. Então, a gente pode usar aquela relação da série de Fourier para senos e escrever Bn como uma função de f de x e do seno, beleza? Se o problema der para você a expressão de f de x, calcule essa integral, se não, deixa assim mesmo. Muitas vezes eles não passam a expressão, beleza? Mas é importante você dizer que o Bn tem esse valor. Legal? Show! Esse é o caso de Dirichlet homogêneo. Vamos ver agora as diferenças no caso Newman homogêneo. O que vai acontecer aqui? A diferença é que a gente tem as derivadas, né? E não mais ali a função pura. Então, olha só, o que isso vai fazer diferença? Lá, quando a gente encontrar a EDO de x, vai aparecer x' de 0 e x' de L. Show? Isso vai fazer o quê? Isso vai gerar para a gente uma solução aqui fundamental com cossenos e também uma solução fundamental aqui com uma constante, ok?
com x0 fundamental igual a 1. O que isso implica? Na hora de a gente determinar a nossa série, vai aparecer aqui um termo geral a 0 e um termo geral a n. Ou seja, agora a gente vai ter associado uma série em cossenos e não mais em senos. Show? Aí a gente calcula da mesma forma esses termos a partir das integrais associados aos termos a 0 e a n da série de Fourier. Beleza? Então, basicamente isso. A diferença do Dirichlet para o Newman é que um vai estar relacionado a uma série com senos, no caso do Dirichlet, e o outro vai estar relacionado a uma série com cossenos. Show? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.